Programa Espírita Quarta Dimensão. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto a mudanças. São palavras ditas pelo notável Charles Darwin, que trouxe um novo olhar diante da criação de Deus. Tudo tende a evoluir. Com o Espiritismo, esse pensamento ganha dimensões de felicidades. Afinal, somos obras e criação de Deus. Somos almas imortais. E a mediunidade, como meio de comunicação com o mundo extrafísico, vem engrandecer ainda mais tais conhecimentos em nossos estágios de evolução em um corpo. Retornamos e novamente voltamos para novas experiências em corpos mais evoluídos. A vida segue e devemos compreender isso tal como ensinou Jesus Cristo, que no terceiro dia de sua partida do corpo, retornou dizendo a Tomé que estava tudo bem. E passou mais alguns dias no meio de seus discípulos. Nada de tristezas que causa dor, da perda, meu querido telespectador. A tristeza deve ser acompanhada da doce saudade que prevê logo o reencontro, crendo que somos esse projeto de Deus feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Carlos Cardoso, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale e também um dos expositores da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Tudo bem, meu querido amigo? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. Pois é, e hoje nós vamos falar justamente sobre a mediunidade que todos nós o temos, mas nós vamos funilar para um tema que às vezes as instituições espíritas elas são procuradas para as devidas soluções, que é a obsessão. Mas como disse o nosso querido amigo e saudoso Pedro Cardoso, daria um congresso de 3 dias com debates exaustivos e o tema não se esgotaria. Mas nós vamos ficar, viu, Carlos, conversando sobre a obsessão simples, como tudo se inicia. Porque se a gente for pegar logo a subjugação, que é onde realmente o espírito ele domina o corpo, o qual, no quadro infantil, se debateu muito. A Patrícia trouxe várias etapas da obsessão, mas nós aqui no Revelações vamos conversar uma profilaxia, certo? Mas antes, para ser fiel ao quadro, o Livro dos Espíritos, questão 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eis a resposta dos imortais: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Carlos Cardoso, dá um pânico, né, quando a gente lê a pergunta, a questão e a própria resposta. Mas veja lá, isso obedece o que é uma lei, a lei de afinidades. E o que os espíritos sempre nos orientam é que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Eles influenciam, mas as decisões somos nós que tomamos. Carlos Cardoso, o que foi que você trouxe para nós? Então, a literatura espírita ela fala de 3 níveis de obsessão. A obsessão simples, que seria um estágio inicial de obsessão, que os espíritos influenciam de forma inicial e a pessoa acata essa influência. A fascinação, em que esse nível de influência aumenta, então a pessoa sofre uma influência maior, vai perdendo o discernimento das tomadas de decisão,
até chegar na subjugação, onde o espírito começa a dominar totalmente a pessoa e as decisões, influenciar totalmente nas decisões da pessoa. Então, identificada esse tipo de obsessão, ela possa ser encaminhada, direcionada para um tratamento, até que esse ciclo obsessivo possa cessar. E Carlos, o que o Espiritismo, como sendo ciência investigativa, o método utilizado pelo senhor Allan Kardec, o método da investigação. E como nós, aqui do Quarta Dimensão, Lírio do Vale e Hades, somos pesquisadores e queremos amadurecer muito bem a ideia de como passar para o público essa questão da influência dos espíritos. Vale lembrar que Deus nos criou de uma forma individual, nos dando o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer algumas caminhadas, isso de acordo com o quê? Com o nosso conhecimento. Vamos adentrando aos mistérios de Deus, que quando conhecidos deixam de ser mistérios, mas o que acontece? Nós extrapolamos algumas leis. E dentro desse avanço de rebeldia até, criamos vínculos, pessoas que ficam com raiva de nós. E o que essas pessoas começam a fazer? A nos perseguir, a ir atrás da dita mágoa. Quando desencarnam ou morrem na linguagem popular, a animosidade continua. Fato é, toda e qualquer influência espiritual negativa, ela surge a partir de nós, né? Exato. Isso é fato. Você planta, há de se colher. Se não plantou nesta existência, mas plantou em existências anteriores. Mas e aí, Carlos, é para ficar com medo dessas perseguições? Não. Você falou identificado o problema, você tem que buscar a melhor solução. Se é uma perseguição de reencarnações passadas, ou é um problema de encarnado para encarnado, ou até agora surgiu a auto-obsessão, em que a pessoa se auto-obsedia, né? Sim, sim. Né? O problema, ela gera para ela mesma, ela tem que identificar e tentar corrigir com a ajuda da casa espírita. Então, são problemas que têm que ser levados para instituições espíritas sérias, que podem identificar o problema, direcionar o problema, fazer o tratamento correto para que a pessoa saia desse quadro e volte a ter vida normal. Uma das coisas que nós temos observado muito nos dias atuais é essa questão das pessoas, inclusive, identificarem como surgiu o problema, certo? Algumas pessoas alegam que o problema é difícil de ser solucionado. Pasmem, como o Espiritismo, e vamos sempre continuar dizendo, é a ciência da investigação, nós chegamos na origem do problema. E aí o que acontece? A pessoa não quer mudar. A questão da mudança, para resolver-se o problema da influência espiritual, ela é muito importante. Porque as pessoas conhecem a causa, sabem como se originou e vence a proposta cristã. Faz com o teu próximo o que queres que o teu próximo faça a ti. Mas aí as pessoas, mas tem que ser do meu jeito. Exato. Se não for do meu jeito, aí não funciona. Que é uma das coisas, cara, foi semana retrasada ainda, eu estudando um caso lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale. Inclusive eu estava até conversando com a professora Jacira Matias, que ali quando a gente se põe para conversar, gostamos mesmo de analisar tudo. Então, disse, Jacira, uma coisa interessante, as pessoas às vezes chegam conosco e dizem assim mesmo, olha, eu estou sofrendo uma influência tal, eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas olha, eu quero que o tratamento seja assim, ainda diz como quer ser tratada. Quer dizer, não quer mudar, né? Exato. O problema, o foco principal aí, como está se colocando, é a mudança, né? Porque a pessoa mudando, ela quebra a sintonia com essas entidades. Com certeza. Então, quebrando essa sintonia, a obsessão é afastada. Então, o problema principal é, a pessoa quer mudar, beleza. Não quer mudar, o processo vai continuar. Até que isso, ela decida essa mudança, seja nesta reencarnação ou numa próxima, para que esse vínculo cesse.
Se eu não me engano, é Albert Einstein que diz assim mesmo, né? Que as pessoas, elas querem encontrar a solução final para um problema, mas continuam batendo sempre na mesma tecla que não dá certo. E olha, isso aí é pesquisa científica, é laboratório. Então, se você está sofrendo uma perseguição espiritual, você sabe de onde surgiu, faça a sua proposta de mudança, sabe? Ouça as pessoas que já sabem até por onde você tem que caminhar para que realmente o problema seja solucionado. Que, aliás, os espíritos, eles têm vínculo conosco de outras existências. Não estão reencarnados conosco, mas como nós somos um contínuo na criação, eles continuam convivendo conosco. Então, se nós sabemos que quem nos persegue, ou foi a mulher do passado, o marido, o filho, a filha, o vizinho, a vizinha, vai continuar convivendo conosco? E aí? Como é que a gente vai solucionar? Aí que vem o Espiritismo como ciência, porque o Espiritismo nos coloca diante do cenário da imortalidade. Nós somos seres imortais e é isso que nós devemos fazer valer, né, Carlos? Exato. Tem um exemplo no filme do Divaldo Franco, tem um padre, né, que persegue ele durante a reencarnação toda dele. E ele vai acompanhando os ciclos de mudança do Divaldo, né? Ele vai atingindo a maturidade dele no Espiritismo, vai crescendo, né, de conhecimento. E essa entidade vai percebendo isso. E no final do filme, eu acho que a mãe dele reencarna como filha adotiva do Divaldo. Quando ele vê essa cena, ele começa a deixar de perseguir o Divaldo. Então, é todo um apanhado de informações para que essas entidades que perseguem a gente numa reencarnação em várias, entendam que realmente a gente está mudando, está em processo de mudança, buscando se melhorar, buscando se aperfeiçoar, para que esses vínculos de perseguição cessam, seja por vingança, seja por raiva, seja porque ele quer impor a informação dele, seja qual for o motivo, você tem que buscar equacionar isso para cessar. Todo e qualquer problema obsessivo tem solução. Não existe um problema, ele pode até ser complicado no início, mas para quem saiba investigar, tem solução sim. E a primeira solução surge a partir daquele que está sofrendo, a mudança. Entenda, querido telespectador, se você não fizer a proposta da mudança, a coisa não funciona. Um dia você vai ser feliz sim, pelas forças das coisas nós somos impulsionados a mudar. Mas aí a minha teimosia, ela vai adiando o meu encontro com a paz. Então, se há necessidade de você fazer uma mudança de reconciliação, faça. Não há problema. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você fazendo o esforço de tornar-se uma pessoa boa, o nível de influência espiritual, ele cai na sua vida. Aí você passa a ser influenciado mais por espíritos bons. A influência, ela existe pelo lado dos espíritos ainda equivocados, mas também influenciam pelos bons espíritos. E eu até estava conversando com as pessoas lá no grupo de estudo, que como é bom conversar com os bons espíritos, quando você abre esse canal de ouvi-los, e aí você pouco tem o acesso das entidades que querem lhe prejudicar. Quando as pessoas nos veem felizes, mas o que ocasiona a tua felicidade? É a sintonia com os bons espíritos. Então, todo o processo obsessivo, ele tem solução sim. Tem. Não insista em dizer que não tem. Vá atrás, mas procure pessoas corretas. Pessoas que possam acrescentar algo a mais na sua vida. Não é isso, Carlos? Exato. Como você falou, o primeiro processo de mudança, que é um processo lento, a pessoa vai gradativamente deixando de ter hábitos que ela cometia no passado, e ela vai, com isso ela vai rompendo essas sintonias que ela tem com essas entidades que a perseguem, e procurar uma entidade, uma casa espírita séria,
que possa aconselhá-la, que possa orientá-la da melhor forma possível. Porque às vezes a pessoa procura a casa espírita, vai falar, vai tomar um passe, vai orar. Não é tratado de forma séria o problema que ela está tendo, né? Às vezes passando por quadros depressivos, quadros de ansiedade, enfim. Tem que haver toda uma orientação conjunta, feito o trabalho no plano espiritual, ajudando os benfeitores espirituais no plano espiritual, para que esse trabalho em conjunto cesse o processo obsessivo. Muito bem. Nós vamos, aliás, você falou em depressão, que é o nosso próximo tema, daqui a alguns domingos. Vamos falar sobre a depressão, que tem gente aí dizendo que não tem solução. Tem solução sim. E espero que todos tenham aprendido com o quadro do Clube da Alegria Espírita sobre as obsessões. Queremos só acrescentar alguma coisa a mais. Tem solução sim. Os espíritos influenciam, mas quem toma a decisão somos nós. Agora, aí vem ele, batendo a porta. O palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Olá, gente! Fiquem ligados no Clube da Alegria Espírita, é muito divertido! É isso mesmo, a gente aprende brincando. Inscreva-se no nosso canal, curta e comente. Beijos! Senhoras e senhores, começando agora com muita alegria, Clube da Alegria Espírita, na sua televisão, levando um grande espetáculo, né? Grandes conhecimentos, alegrias no seu lar. E não saia daí, tem muita coisa aí pela frente, vem os blocos com muitos conhecimentos, tem dicas de saúde, muita coisa boa. Então, aguardem, daqui a pouco eu volto. Você não sabe? Então fique sabendo! Você já deve ter visto e ouvido falar dos fungos, mas será que você sabe reconhecê-los? Os fungos são organismos eucarióticos que não produzem o seu próprio alimento. Ao contrário do que muitos pensam, os fungos não são plantas e nem são classificados no mesmo reino que elas. Os fungos possuem características muito diferentes. Por isso, eles foram separados em um reino só para eles, o reino fungi. Na natureza, nós encontramos fungos unicelulares e fungos multicelulares, e a maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais e de plantas. Nos dias atuais, são conhecidas mais de 70 mil espécies de fungos, mas especialistas acreditam que há em todo o mundo aproximadamente 1,5 milhão de espécies. Os fungos e as bactérias são os principais decompositores da natureza e têm um importante papel na reciclagem de nutrientes orgânicos. Algumas espécies de fungos são utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Em 1920, cientistas descobriram uma substância que poderia ser utilizada em antibióticos, presente em um fungo chamado Penicillium.
A partir de então, os fungos começaram a ser empregados na produção de antibióticos e outros medicamentos. Se você não sabe, então fique sabendo! Oi, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar de mais uma das propriedades do perispírito. A propriedade de hoje é a densidade. Vem comigo! Densidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. O perispírito é matéria, ainda que seja quintessenciada, e matéria tem densidade. Em física, a densidade consiste na relação entre a massa de um corpo e o volume que ocupa. Na prática, é igual ao seu peso específico. Assim, o perispírito, de acordo com o grau de adiantamento espiritual e do mundo onde habita, ele será mais ou menos denso. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo nível com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! E aí, galerinha, voltando agora para mostrar para vocês, apresentar a vocês o nosso clipe show de hoje, né? E obrigado aí pela permanência, né? Sempre assistindo a gente. Bacana! E a musiquinha de hoje é Semeando com Jesus, tá? Olha, começa assim, olha. Uma coisa eu vi nesse mundo aqui. Olha aí a musiquinha aí, olha lá. Roda o clipe! Uma coisa eu vi nesse mundo aqui, talvez tenhas visto também. É que toda planta, animal ou fruta da sua própria semente vem. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar arroz,
amiguinhos e amiguinhas, famílias maravilhosas, agora chegou o momento dos abraços. Isso! Vai abraço pra alguém? Pra Sheila, Leandro. O Leandro, é isso. Essa aqui é a nossa amiguinha, a Cocorilda, tá bom? Um abraço pra dona Cecília lá da Melby, seu esposo, tá bom? E toda a galera aí da Melby, um nosso abraço legal. Um abraço lá também, sabe pra quem? Pra Denise e o Mauro Vilhena, lá do Cetra Sol. Essa galera aí assiste o programa, eles jantam na frente da televisão para não perder um pouquinho do programa. Isso, legal. Um abraço para a dona Mary, olha aí, que linda. Um abraço, dona Mary. Tudo bom, dona Mara também? A galera aí da Lírio do Vale, né, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Um abração a todos vocês, tá bom? Um abraço de novo ao nosso amigo Douglas, tá bom? E o Acácio e a Zulu, tá? Do nosso projeto Brincando no Circo. Então, gente, solta a música aí, DJ! Você sabia que nossos pensamentos exercem influência na nossa vida material e espiritual? Ouvimos muito falar no poder do pensamento, mas o que é o pensamento? É energia criadora. Tudo que pensamos cria-se forma, que pode atrair as boas companhias ou não, dependendo da natureza do pensamento. Ou seja, quando meus pensamentos são serenos, é natural atrair as boas energias e companhias. Isso porque o campo vibracional é o mesmo. Agora, se meus pensamentos estão desequilibrados, eu sintonizo com espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. E é aí que está o problema, pois algumas doenças são provenientes do acúmulo de energias nocivas que o corpo material absorve por uma invigilância nossa. Às vezes, aquela dor ou mal-estar que sentimos, de repente, pode estar relacionada a alguma energia nociva criada pelos nossos pensamentos. Mas podemos modificar essas energias circulantes no nosso corpo espiritual e material? Sim, através da modificação dos pensamentos, que, consequentemente, mudará o nosso campo vibratório. Somos responsáveis pelo que criamos, portanto, é você que escolhe a companhia que deseja ter. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estilete da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.